Conheça nossos canais parceiros. Os links estão na descrição desse vídeo. Conheça seus conteúdos e deixe seu like. E se inscrevam. Assim, você vai ajudá-los a produzir mais conteúdo de qualidade e seriedade para todos os seus seguidores. Olá, meu nome é Venâncio e vim aqui contar meu caos. Aqui em minha cidade, no interior do Ceará, tinha muitos causos de lobisomens e, bem como qualquer outra pessoa, eu não ligava para essas histórias. Uma vez meu avô me falou: "Não zombe, pois você vai se arrepender." Nem liguei, fiquei assim, como se ele não tivesse falado nada para mim. Certa vez fui na casa de minha namorada e fiquei lá até altas horas. Voltando para casa, vi que tinha algo sentado na estrada. Decidi tinha esquecido meu punhal na calçada da casa de minha namorada. De repente, aquela coisa ficou olhando para mim e eu fiquei sem reação ao ver aquilo. Foi quando aquela coisa se levantou e foi para a direção do mato. Eu fiquei ali, paralisado de medo, porque para mim aquilo era só história. Quando aquela coisa foi para o mato, foi quando pensei: corre! Voltei ligeiro para a casa da minha namorada. Enquanto eu corria, eu vi o mato quebrando à minha volta. Foi quando avistei a casa de minha namorada, soltei um grito quase chorando. Só deu tempo dela abrir a porta, eu pulei para dentro da casa, quase morrendo de medo. Lá, eles me perguntaram o que tinha acontecido. E eu falei o que eu vi e que estava correndo atrás de mim. Eles me acalmaram, mas isso era só o começo. Tinha passado um bom tempo quando ouvimos um uivo na porta. Aquela besta tinha voltado e ficado rondando a casa durante um tempo e depois foi embora. Só saí da casa de minha namorada depois das 8 da manhã, quando meus pais foram me buscar. Cheguei em casa e meu avô falou: "Eu te disse, não devemos zombar das coisas e você um dia iria se arrepender." Depois disso, terminei com minha namorada e ela entendeu o porquê. Olá, me chamo Jordan e venho falar de um relato que aconteceu comigo quando estive em um povoado. Eu estava voltando pela estrada e já era tarde da noite. Era mais ou menos 2 horas da manhã e algo arranhou meu carro. Parei, desci do carro para averiguar e me deparo, um pouco mais à frente, com algo me olhando em meio à escuridão. Então aquilo começa a se aproximar de mim, com seus olhos acesos e valentes, um rosnado alto e um cheiro forte de sangue. Aquilo soltou um uivo bem alto e pulou em minha direção, mas eu corri e entrei no carro. Ele começou a arranhar o carro e logo depois soltou outros rosnados bem violentos. Liguei o carro e saí muito rápido dali. Por uns 3 quilômetros sou seguido e logo depois a coisa some. Eu tenho certeza que foi um lobisomem.
Muitos podem não acreditar, mas isso aconteceu comigo. Olá, eu sou o Alan e vou contar uma experiência assustadora que eu tive. Certa vez, quando voltava do trabalho, numa noite escura, aquela com nuvens escondendo a lua, ouvi grunhidos vindo do outro lado do muro que beirava a rua. Muro extenso, mais de 50 metros de comprimento. Me aproximei e, sob o apoio de um toco, consegui olhar do outro lado. Infeliz momento em que decidi olhar. Havia um homem, pelo menos era o que parecia, com suas vísceras expostas. Estava sobre uma grama toda ensanguentada. O braço esquerdo não estava junto ao corpo. O fêmur estava exposto no que antes era a coxa direita. Uma criatura quadrúpede lambia o tórax desse homem caído. As patas dianteiras rasgavam a pele sobre as costelas. Foi quando a criatura me olhou, olhos amarelos profundos e apavorantes. Tivemos nosso momento. Caí no toco e saí correndo. Cheguei em casa, verifiquei todas as fechaduras e sentei-me na cadeira da cozinha. Jornal da manhã seguinte. 2 homens foram encontrados mortos no terreno do bairro. Um deles estava estraçalhado e o outro estava nu, apenas com a marca de um tiro na testa. Pensei, alguém chegou depois de mim. Alguém estava à espreita, caçando. Isso significa que existem mais dessas feras por aí. Não dormi por 3 noites. Meu nome é Edson e venho falar de uma questão da qual nem todos acreditam. Na possível existência da temida fera que se assemelha a homem e lobo. Enfim, é uma questão que cada um acredita de acordo com suas próprias ideologias. Muitos afirmam, em alguns momentos de suas vidas, de se deparar com uma grotesca fera, e eu, aquela madrugada, pude ver com os meus próprios olhos. Morando em uma casa próxima a um rio, o quintal não era murado, mas sim cercado. Era bem extenso que chegava próximo às margens do rio. Havia um matadouro onde eram abatidos bovinos e logo após o abate, os restos dos animais que não eram aproveitados eram jogados em uma área para logo depois recolherem, o que faziam dentro de uns 3 a 5 dias úteis. Nessa rua, na qual morava, tinha mais ou menos 17 casas. Um dos moradores que morava 4 casas antes da minha, o senhor de idade, que apresentava à época ter uns 50 anos, morava sozinho. Era uma ótima pessoa, bem alegre, mas existia um boato que todos da rua falavam que ele se transformava em lobisomem. Essa história até um amigo dele afirmava ser verdade. Ele afirmava que em uma noite estava bebendo com esse velho e então resolveu voltar para sua casa, já que o horário ultrapassava meia-noite. No meio do caminho, percebeu que tinha esquecido seu isqueiro na casa de seu amigo e regressou para poder pegar. Quando ultrapassou a linha do trem, seu companheiro estava com a porta da casa aberta, totalmente nu, em frente da casa, se contorcendo todo. Segundo ele, o homem parecia quebrar seus próprios ossos que estalavam se contorcer. Ele, ao ver aquela cena diante dos seus olhos, correu assustado. Fora isso, vários outros moradores afirmavam ver vultos de um animal grande correr e bater em cachorros durante a noite. Eu e minha irmã mais velha tínhamos costume de acordar bem cedo junto com os nossos pais quando o dia começava a querer clarear. Íamos ao fundo do quintal, que era grande e chegava bem próximo ao rio, para, em meio às névoas, brincar com os vagalumes. Eu tinha 8 anos e minha irmã 12. Um dia, entre as palmas que haviam no quintal, acabamos nos deparando com uma fera bem esquisita que estava de costas. Por sorte, avistamos ainda de longe. De início achamos que era um cachorro, já que sempre tinha algum comendo restos de boi que foram abatidos. Bom, era ao menos o que eu pensei à primeira vista, mas minha irmã segurou forte no meu pulso e afirmou não ser um cachorro.
Olha o tamanho e os pés! Exclamou ela. Naquele momento, ao dizer isso, o possível lobisomem olhou para trás em nossa direção e, pulando as palmas que mediam quase 1,5 metros de altura, seguiu em direção ao quintal do vizinho, que morava 4 casas antes da nossa. A criatura que vimos não era nada normal. Tinha orelhas grandes e caídas, o rosto assemelhava muito a uma face humana com um focinho de cachorro, porém ainda assim se assimilava bastante de uma pessoa. Sua pelagem era de um tom acinzentado escuro, como de um burro, e não cobria todo o seu corpo. A parte traseira assimilava um pouco a um coelho, só que mais longo, como uma pessoa. Talvez por já estar amanhecendo, a íris dos seus olhos não eram um vermelho intenso, mas um vermelho amarelado, que não mostravam muito as pupilas, que eram pretas. Aquele olhar frio era apavorante. Não tivemos reação nenhuma, o coração logo entra em sintonia ao pavor. O corpo reage tremendo e logo ficamos sem forças nas pernas e começamos a suar gelado, diante daquela visão apavorante. Quase todas as noites, em certos horários da madrugada, era possível ouvir alguma coisa grande e pesada correndo em volta da casa, e cachorros o tempo todo a latir em perseguição a algo. Era possível ouvir alguma coisa rosnar de forma grave, mais alto que os cães. Escutava pancadas fortes e cachorros latidos como se estivessem machucados. Era notório o som de alguma coisa estalando ao se chocar uma a outra, como um cachorro a balançar as orelhas e as orelhas se batendo. Algumas vezes no dia seguinte apareciam cães bem machucados, outros com patas quebradas, com ferimentos e arranhões graves, e seus donos não entendiam nada. Uma vez encontraram uma cachorra morta em frente à casa, como se tivesse sido esganada até a morte, os olhos bem abertos, saltados para fora. Se percebia claramente que os ossos do pescoço foram quebrados, e ela tinha filhotes, e todos desapareceram. Ninguém ficava no meio da rua até tarde. Todos imaginavam ter alguma coisa fora do normal rondando a área, e por esse motivo todos da rua tinham cachorros, por morar próximo ao rio e também por algo estranho caminhar em seus quintais ao sair da noite. Esse tipo de situação na rua só se deu fim depois que aquele senhor suspeito faleceu afogado em 2013, se não me falha a memória. Depois disso a rua ficou calma, sem barulhos esquisitos, além de brigas de cachorros de vez em quando. Pode até parecer mentira o que estou dizendo, mas esses foram incidentes que aconteceram mesmo e que eu presenciei naquele amanhecer. Espero que tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, se você gosta dos nossos conteúdos, não esqueça de deixar um like. Também deixe o seu comentário, sempre com muito respeito. Compartilhe e se inscreva no canal se é a sua primeira vez aqui. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.